Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante o início desses debates com relação ao orçamento do Estado, com relação às propostas apresentadas pelo governo até então, para que possamos discutir. São 2 dias de discussões sobre a LOA de 2024, sobre o PPA 2024 a 2027 e sobre o PED 2024 a 2031. Ou seja, 3 instrumentos catalogados na Constituição do Estado, exatamente. Mas a novidade é o PEDES, que é uma iniciativa da Assembleia Legislativa e que traça um plano de desenvolvimento para os próximos 8 anos. Nesse sentido, esse debate ele precisa ser feito de forma agregada. Não dá para discutir essas 3 matérias apartadas. Pelo contrário, a gente tem que unir esse debate justamente para que a gente tenha a consciência do tamanho do problema que o Estado do Rio de Janeiro está com relação ao seu orçamento e o seu campo financeiro. E, nesse sentido, é importante dizer que a efetivação de políticas públicas estão em risco no Rio de Janeiro, caso a gente não olhe para esses 3 instrumentos de maneira qualificada, a garantir o orçamento e o financiamento necessário às políticas mais urgentes do nosso Estado. E aí, a LOA, que é a primeira mensagem, a expressão que é a expressão monetária do planejamento para 2024, o PPA, que é a segunda mensagem, que são os programas de produtos que orientarão a forma estratégica das ações do governo. E, por fim, temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PEDES, que exatamente essa é uma inovação trazida pelo esforço das deputadas e deputados dessa casa em contribuição ao desenvolvimento do Estado nos próximos 8 anos. E aí, precisamos externalizar uma preocupação com as contas do governo. Não é novidade para ninguém que estamos caminhando para uma crise semelhante à que vivemos em 2016. Uma crise que teve como diagnóstico o fraco desempenho da arrecadação no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, uma crise de receita. A proposta orçamentária de 2024 aponta, de novo, o mesmo problema. A previsão de arrecadação para o ano que vem é superior em valores nominais, a apenas 2,3%, comparado ao previsto de 2023. Fica evidente, senhoras deputadas e senhores deputados, que o governo não consegue apresentar nenhum mecanismo para aumentar a arrecadação do Estado. Como se não bastasse, temos uma contradição nisso. Para 2024, está previsto uma renúncia de receita na ordem de 25 bilhões. Vamos lembrar? Vendemos a SEDAI por 22 bilhões. E estamos renunciando de receber em benefícios fiscais que foram dados pelo governo do Estado 25 bilhões. Outra contradição que é importante a gente levantar aqui. Temos um estoque a receber da dívida ativa na ordem de 100 bilhões. Repito, 100 bilhões. É praticamente o orçamento estadual que teremos o ano inteiro. Porém, a efetiva cobrança e arrecadação desta dívida não é feita de maneira concreta pelo governador Cláudio Castro. Então, essa conta ela não fecha e não fechará. Como agravante, temos o regime de recuperação fiscal, que foi colocado como solução em 2017, com os termos trazidos nesse plano, já apontavam a agiotagem federal praticada contra o Estado do Rio de Janeiro, como exigência para que a gente vendesse a SEDAI. E aí, não sabemos onde foi parar o dinheiro da SEDAI. Essa é uma pergunta que fica para o governador. Aonde foi parar o dinheiro da SEDAI? Porque se hoje a gente deixa de receber 25 bilhões porque a gente faz renúncia fiscal,
garante benefício fiscal, a gente não está garantindo uma arrecadação. E isso tem impacto na sua vida. Isso tem impacto na política de mulheres, na política de segurança pública, na política de educação e de saúde, na política de transporte público. É importante dizer que o regime de recuperação fiscal fez com que o estoque da nossa dívida consolidada chegasse a 187 bilhões. Tenho certeza que o debate que eu estou trazendo aqui deveria ser de interesse de todos nós, mas é fato que pouca gente para sequer para ouvir o debate que nós estamos fazendo. Isso é grave. Isso demonstra o quanto estamos à beira do precipício e não há debate adequado que possa nos levar a outro lugar. Isso é importante ser dito. E aí, em 2024, destinaremos no orçamento quase 7 bilhões para o pagamento dessa dívida. Trata-se de um aumento em 252% comparado com 2023. Esse dispêndio anual aumenta cada ano. Em 2031, ano que acaba o regime de recuperação fiscal, serão 16 bilhões anualmente. É imprescindível que o governador busque uma repactuação do regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. E isso não está apontado nem pela LOA, nem pelo PPA e nem pelo PEDES. Ora, essa conta não vai fechar, porque todos esses mecanismos orçamentários e financeiros do Estado tinham que ter uma previsão, uma repactuação com o governo federal. Afinal de contas, o último governo botou uma faca no nosso pescoço, como disse aqui a deputada Marta Rocha, colocou a agiotagem na cara de todo mundo do Estado do Rio de Janeiro e ficamos de mãos e braços atados, porque a gente tinha aqui a base do governo federal. Então isso é grave. E aí, de novo, os impactos na segurança pública. Em 2024, teremos mais recursos para a segurança pública do que para a educação e saúde. Ou seja, educação e saúde nunca foram prioritários. Mas colocar mais dinheiro na segurança não quer dizer que a gente terá, por exemplo, um maior número de crimes desvendados. Sabe por quê? Porque o governo retirou cerca de 90% comparado ao atual orçamento, que isso significa 90% comparado ao nosso orçamento atual da prevenção, inteligência e investigação a crimes e violência no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o governador vai dar mais arma, vai dar mais caveirão, vai dar um monte de coisa, mas aquilo que é central para a investigação, a prevenção, vão restar apenas 2 pífios milhões. Ou seja, 2 milhões para que a Polícia Civil investigue todos os crimes do Estado do Rio de Janeiro e tenha perícia, e tenha prevenção, e tenha informação. Isso é menos 90% do que estava previsto no atual orçamento. Então, se para muitos aqui o assunto da segurança pública se revela o principal assunto, esse governador está dizendo que não será prioridade investigar crime nenhum no Estado do Rio de Janeiro. Só meter bala na favela e na periferia, deixando 6 dias a população sem aula, sem acessar serviços de saúde, sem acessar, sem ter o seu direito de ir e vir, como aconteceu na Maré. 6 dias para asfixiar. Não asfixiou ninguém. Só a população, só os 140 mil moradores, que são trabalhadores e trabalhadoras asfixiados pelo governador do Estado, que só tem como política de segurança a lógica do enfrentamento, a lógica da guerra. E aí, precisamos falar que isso tem diretamente a ver com a reprodução do racismo. O racismo que organiza a lógica da política de segurança pública em especial.
porque vende a ideia de fazer a guerra contra aqueles que podem ser o inimigo número 1 do Estado do Rio de Janeiro, mas é derrotado por uma lógica absurda de deixar a população do Estado do Rio de Janeiro refém de uma lógica de enxugar gelo. E aí, combate a miséria e a pobreza, deputada Tia Ju, a gente também sabe que o Rio de Janeiro hoje tem 10% dos famintos do Brasil. Isso significa que nesses planos, nas leis, deveriam ter a priorização necessária para políticas de combate à fome, à miséria e à pobreza. A gente viu que foi retirado o Super RJ da maneira covarde que a gente viu aqui acontecendo. Inclusive, não pagou as famílias do Super RJ ainda hoje. Então, foi covardia do governador tirar dos mais pobres, para não resolver nada. Ele continua no vermelho, continua não tendo condições de gerir essa cidade por tamanha incompetência e covardia também, porque quando tira da boca dessas famílias a possibilidade de ter arroz e feijão, demonstra o quanto que é covarde. E aí, para a ação de combate e enfrentamento à situação de pobreza, a gente teve um corte de 122 milhões. Isso representa um governo que não quer fazer política para aqueles que mais necessitam e dependem do aporte do Estado. E aí a política de mulheres, que também será impactada, o programa Fortalecimento das Políticas para Mulheres, que substituirá o atual programa de políticas de defesa e atendimento às mulheres, será 14% menor do que esse ano. Ou seja, uma redução de mais de 10 milhões. Algo que a gente já denunciou aqui, que o orçamento para a política de mulheres tem sido pífio no Rio de Janeiro. Em especial quando olhamos o Estado do Rio de Janeiro como o segundo estado com maior índice de feminicídio. O que a gente vê como resposta da política pública é a redução do orçamento, dos recursos direcionados para a política de mulheres. Ou seja, isso é um governo da morte, é o mínimo que a gente pode dizer no caso das mulheres do Estado do Rio de Janeiro, que estão desassistidas, que estão violentadas todos os dias, seja pelo machismo, a misoginia, que trata essas mulheres como se fosse propriedade de homens, seja por um governador, um homem branco, que não se sensibiliza diante de um Estado que tem o segundo maior índice de feminicídio do Brasil. Isso é cruel, é desumano. E aí depois não vem me dizer que está investindo em política de mulheres porque criou uma secretaria de mulheres sem dinheiro. E aí é outra violência com a própria secretária. Afinal de contas, dá uma caneta sem tinta. Deu uma caneta na mão para uma mulher gerir uma secretaria de mulheres, só que não tem dinheiro. Isso é violência, inclusive política de gênero. Esse é o debate que a gente tem que fazer. Para concluir, deputada. Para concluir, senhora presidenta, é importante pensar que a ampliação do orçamento do Estado tem que prever necessariamente a extinção da pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Tem que priorizar a vida das mulheres, a saúde pública, a educação, o transporte, e não fazer com que essa lógica acabe numa conta que não se fechará nunca, porque o governo é incompetente, não demonstra nenhuma sensibilidade com aquilo que deveria ser a primeira coisa a fazer esse governo, que era chamar o governo federal às conversas e deliberar sobre uma repactuação do regime de recuperação fiscal. E aí, senhora presidenta, é importante que um plano de desenvolvimento, algo que não existe no Rio de Janeiro, possa ser um plano que apresente intenções, que devemos monitorar, cobrar a sua implementação efetiva. Mas os números apresentados
na proposta orçamentária de 2024, mostram que o cenário fiscal do Estado do Rio de Janeiro para os próximos anos é de catástrofe, é de incompetência, é de contas que não fecham. A inércia do governo em buscar formas de incrementar a arrecadação, cobrando as dívidas, não fazendo renúncia fiscal, não dando benefícios fiscais a empresas que não geram emprego no Rio de Janeiro, que só sugam o Estado. A gente teria outro debate para fazer aqui hoje. Então, a inércia do governo, que não buscou arrecadar recursos, e que as atuais condicionantes do regime de recuperação fiscal, do último governo, aliado desse governo, demonstram que tanto o PEDES quanto o PPA correm risco de ficar só no papel. E aí vira letra morta, senhora presidenta. Tudo que discutimos como prioridade não será prioridade para um governo que aposta na necropolítica. A necropolítica, segundo o Bembe, diz que se não mata, deixa morrer. Se não mata na ponta de fuzil, deixa morrer de fome, deixa morrer sem acesso a saneamento básico, sem acesso à saúde, à educação de qualidade. Essa é a necropolítica do governador Cláudio Castro. Muito obrigada, senhora presidenta.